3 mitos que te impedem de se tornar uma pessoa magra e ativa. E o terceiro mito é um dos mais perigosos e invisíveis de todos. Então, fica comigo até o final que você vai descobrir qual é. O mito número 1. Fazer dieta para emagrecer. Isso mesmo. Mas como assim, Marcelo? Como posso emagrecer sem fazer dieta? Isso é o que você e muita gente acredita. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Talvez exatamente a dieta que esteja sabotando aquilo que você quer conquistar. Ou seja, um corpo magro e ativo sem precisar de força de vontade. E por que muitas pessoas acreditam que emagrecer significa comer menos, passar fome, sofrer, cortar tudo e viver contando calorias? Olha só essa reportagem que foi ao ar em 2018 no Domingo Espetacular da Rede Record. Você aí de casa quer emagrecer e decidiu comer menos? Talvez até cortar algumas refeições? Cuidado! Além de não emagrecer, você pode até engordar. Isso porque o problema não é a quantidade, e sim a qualidade da sua alimentação. Pelo menos é o que dizem os cientistas de uma das melhores universidades do mundo. O que importa em uma alimentação é a quantidade de calorias que você ingere por dia ou a origem dessas calorias. Tem gente que come muito pouco, mas será que isso é sinônimo de não engordar? Segundo um estudo americano, a longo prazo, a pessoa pode engordar sim. O estudo desenvolvido na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aponta que o consumo de gordura ruim e carboidrato sem fibra pode fazer com que o organismo absorva mais calorias do que o normal, o que acaba em aumento de peso. Em resumo, esse estudo foi feito pela Universidade de Harvard e explicam o óbvio que já estamos cansados de saber, mas insistimos em ignorar. O consumo de gordura ruim e carboidratos sem fibras é o que mais contribui para o nosso ganho de peso. E o que é gordura ruim, afinal? Basicamente, podemos destacar a gordura saturada e a gordura trans, que devem ser sim evitadas. A gordura saturada está presente em diversos alimentos, principalmente os processados e ultraprocessados. Já a gordura trans, essa é a mais perigosa de todas. E sim, o recomendável é que seja excluída definitivamente da sua dieta. E por quê? Simplesmente porque é um tipo de gordura que não vem da natureza. É uma gordura desenvolvida em laboratório, através de um óleo parcialmente hidrogenado, que se transforma em sólido também quando entra na nossa corrente sanguínea. Em resumo, sem muitos detalhes, este é o pior tipo de gordura para o nosso coração, para os vasos sanguíneos e para o resto do nosso corpo. Veja o que esse especialista diz na reportagem. Gordura trans é uma gordura que não existe na natureza, que ela é fabricada na indústria alimentícia e a gente não tem como quebrar ela de forma apropriada, digerir, metabolizá-la. Né? E ela fica no seu corpo te inflamando e criando processos inflamatórios que podem levar a comorbidades como diabetes, doenças coronarianas. Se quiser que eu faça um vídeo falando mais sobre a gordura trans, deixa aqui nos comentários, quero saber mais sobre a gordura trans. Da mesma forma, os carboidratos sem fibra ou carboidratos refinados, como também são conhecidos, são igualmente ruins para o nosso corpo, pois tendem a aumentar o nível de açúcar no nosso sangue, que acabam se transformando também em gordura, e que também estão associados ao maior risco de doenças cardíacas. Posso fazer outro vídeo explicando um pouco mais sobre carboidratos refinados. Deixa aqui então nos comentários, quero saber mais sobre os carboidratos refinados, que eu faço um outro vídeo com mais detalhes sobre esse tipo de alimento. E é por isso que ao dizer que você vai fazer uma dieta para emagrecer somente reduzindo o consumo desses alimentos, é como você dizer a um dependente químico para ele diminuir o seu vício. Só que o corpo humano não funciona desse jeito. Imagina que o seu corpo é um celular. Quando você começa a comer muito pouco, quando corta a comida demais, quando você vive em restrição, seguindo aquela dieta da moda, o corpo entende o seguinte: opa, a bateria está acabando. E o que é que o celular faz quando a bateria está acabando? Ele entra em modo de economia, correto? Então, ele diminui o brilho, ele reduz o desempenho, ele fecha algumas funções, ele economiza energia.
O corpo faz exatamente a mesma coisa. Ele reduz o gasto energético, ele aumenta a fome, ele aumenta a vontade de açúcar, ele reduz a disposição. E enquanto você acha que está acelerando o emagrecimento com uma dieta, o corpo está fazendo exatamente o contrário e tentando sobreviver. É por isso que tanta gente começa a fazer dieta super motivada e até emagrece um pouco, depois volta a ganhar tudo de novo. Isso não é uma simples opinião. Nossa mente ela responde muito a comandos assertivos e dizer assim o que eu quero, onde eu quero chegar, como se fosse um comando mesmo que ele fala assim, eu vou chegar lá. E daí, para eu chegar lá, o meu prazer vai ser quando eu chegar lá. E aqui eu vou enfrentar algumas coisas que não serão tão prazerosas. Existem estudos mostrando que dietas muito restritivas podem desacelerar o metabolismo e aumentar hormônios ligados à fome. Um estudo realizado com 16 participantes daquele famoso programa americano de emagrecimento extremo, o The Biggest Loser, tiveram o metabolismo reduzido por anos depois da perda rápida de peso. O objetivo do estudo foi medir as alterações a longo prazo da taxa metabólica basal e na composição corporal dos participantes do concurso The Biggest Loser. O estudo foi financiado pelo Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos. 6 anos após a perda de peso significativa durante a competição do The Biggest Loser, observou-se uma grande adaptação metabólica persistente, apesar da recuperação substancial do peso perdido. A perda de peso resulta da supressão da taxa metabólica basal, que muitas vezes ultrapassa o esperado devido a alterações na composição corporal de cada indivíduo, um fenômeno denominado como adaptação metabólica. E para entendermos melhor esse contexto, eu vou te explicar um pouco mais o que é a taxa metabólica basal. É basicamente a quantidade mínima de energia que o nosso corpo precisa para continuar vivo e funcionando, mesmo que a gente fique parado o dia inteiro. É como o gasto fixo do organismo, ou seja, mesmo dormindo ou sem fazer nada, nosso corpo continua respirando, mantendo o coração batendo, regulando hormônios, mantendo a temperatura corporal, fazendo o cérebro funcionar, renovando células, tudo isso. E tudo isso gasta energia, e essa energia é medida em calorias. Para ficar mais claro, imagine que o nosso corpo é uma casa. Mesmo quando está todo mundo dormindo, o Wi-Fi continua ligado, a geladeira continua funcionando, o relógio do micro-ondas continua aceso, as luzes de outros aparelhos eletrônicos continuam acesos. Ou seja, a casa continua consumindo energia mesmo sem ninguém usar nada. O nosso corpo funciona igual. A taxa metabólica basal é exatamente esse consumo mínimo necessário para manter o sistema funcionando. E o que aumenta então a TMB, a taxa metabólica basal? Quanto mais ativo metabolicamente é o corpo, maior tende a ser a taxa metabólica basal. Por exemplo, quanto mais massa muscular nós temos, mais os músculos consomem mais energia. Por isso as pessoas com mais músculos, normalmente elas gastam mais calorias, até em repouso. Quanto melhor é o funcionamento hormonal, mais os hormônios ficam equilibrados e ajudam o nosso corpo a usar a energia de forma eficiente. E quanto melhor é o sono e tem uma recuperação adequada, o corpo funciona melhor. E o que é que diminui a taxa metabólica basal? Justamente as dietas extremas, ou seja, quando a pessoa passa fome por muito tempo, o corpo entende, precisamos economizar. Então, ele reduz os gastos, como o celular, por exemplo, entrando no modo de economia. E o que acontece quando há uma perda excessiva de massa muscular? Quanto menos músculos, menor é o gasto energético. E quando estamos com estresse, com privação de sono, o corpo entra em modo sobrevivência e pode desacelerar algumas funções. Em resumo, o metabolismo basal é a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para nos manter vivos. E as dietas extremas podem justamente diminuir essa taxa metabólica basal. Ou seja, mais uma vez, o problema não é a falta de força de vontade. O problema é tentar emagrecer colocando o corpo em estado de ameaça.
Mas existe o jeito certo de fazer uma dieta, onde o metabolismo funciona muito mais como uma fogueira. Se você coloca lenha de qualidade nessa fogueira, na quantidade certa e regularmente, a chama continua forte, bonita e fascinante. Já lembra quando você vê aquela lareira bonita, com a chama perfeita, que você não sente vontade de tirar os olhos? É capaz de ficar horas admirando aquela lareira? Então, essa lareira ela é abastecida com madeira de qualidade. Mas se você para de alimentar a fogueira ou joga qualquer coisa nela, além de não ficar bonita, com aquele brilho encantador, a chama enfraquece e perde a eficiência. O objetivo do emagrecimento não é castigar o corpo, é fazer o corpo se sentir seguro para liberar mais gordura ou queimar calorias da maneira correta. Quando melhoramos a qualidade da nossa alimentação, comemos proteína suficiente, reduzimos os ultraprocessados, melhoramos a qualidade do nosso sono, controlamos melhor a glicose e a inflamação, regulamos os hormônios da fome e da saciedade e do estresse, o corpo começa a colaborar. E aí nós sentimos menos fome, há menos compulsão por alimentos calóricos, temos mais energia, mais disposição. Se a pessoa sente fome por volta das 5 horas da tarde, a gente vai entrar por volta das 4 horas com uma carga boa de proteína e uma carga boa de gorduras boas, né? São gorduras boas. Nozes, castanhas, pistache, um pouco de avelã, pode até entrar o abacate nessa história, porque tanto essas gorduras boas quanto as proteínas vão te dar uma sensação de saciedade, tá? Que vai durar por algumas horas. Quer um exemplo? Quando eu decidi cuidar da minha saúde e mudar o meu estilo de vida, mesmo sem força de vontade, eu comecei a introduzir aos poucos alimentos mais saudáveis na minha rotina e retirar alguns outros que não estavam me fazendo bem, mesmo sendo muito saborosos. Para começar, se o objetivo era eliminar calorias, ao invés de comer menos, eu introduzi alimentos com baixíssimo valor calórico e baixíssimo teor de açúcar, como shakes e sopas da Herbalife, substituindo pelo menos 2 refeições tradicionais diárias, como o café da manhã e o jantar, e durante o almoço eu continuei comendo normalmente. Porém, aumentei um pouco a porção de saladas, diminuí um pouco os carboidratos e mantive a proteína. E, com o passar do tempo, eu fui reduzindo também alguns outros alimentos ultraprocessados da minha rotina. E somente com essas pequenas mudanças na alimentação, eu eliminei 13 quilos em apenas 3 meses. Não estou dizendo aqui que esta é a solução perfeita, mas funcionou muito bem para mim. E esses resultados também me motivaram a não somente manter o meu atual estilo de vida, como também a ajudar outras pessoas que têm essa mesma dificuldade de emagrecer como eu tinha. Percebe a diferença? Com alguns pequenos ajustes, você pode parar de lutar contra o seu corpo e começar a trabalhar junto com ele. Lembra daquela reportagem lá no início do vídeo? Olha o que essa psicóloga disse. Toda vez que a gente fala em mudança de hábito, nós passamos por um tempo onde você tem que estar muito atento, até que aquilo internaliza. Eu digo que mais ou menos por volta de uns 60 dias, esses novos caminhos se formaram. Percebe a diferença? Você para de lutar contra o corpo e começa a trabalhar junto com ele. E guarda essa frase. O corpo, ele não emagrece melhor quando ele sente medo. Ele emagrece melhor quando encontra o equilíbrio. Agora, antes de passar para o segundo mito, eu gostaria de encerrar esse primeiro mito com uma reflexão. A ideia de que emagrecer é passar fome. Existe uma diferença silenciosa entre cuidar do corpo e entrar em guerra contra ele. Muita gente cresceu acreditando que emagrecer significa restrição, sofrimento, culpa, punição. Como se o corpo precisasse ser pressionado até obedecer. Mas o organismo humano não responde bem ao medo constante. Ele responde melhor à segurança, ao equilíbrio e à consistência. Quando a pessoa vive em dietas extremas, o corpo interpreta aquilo como uma ameaça. Por isso, o metabolismo desacelera, a fome aumenta e a compulsão aparece. Talvez não porque o corpo esteja sabotando, mas porque está tentando sobreviver. E isso me faz lembrar uma pequena passagem bíblica muito conhecida, que é o Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Existe algo profundo nessa ideia de que nada me faltará, porque muitos comportamentos alimentares, por exemplo, nascem justamente da sensação interna de escassez, da falta emocional, da ansiedade, do medo, do excesso de controle, da necessidade de compensação. Um corpo que vive sentindo ameaça dificilmente encontra o equilíbrio. Talvez por isso, tanta gente alterna entre restrição e exagero, controle e compulsão, força e desistência. Mas transformação sustentável normalmente não nasce do desespero, nasce da reconstrução gradual da segurança interna. O Salmo não fala de correria, fala de condução, fala de descanso, fala de provisão. Talvez emagrecer de forma saudável também seja uma relação com aprender a confiar mais no processo e parar de viver tentando resolver tudo na força, porque o corpo em paz costuma fazer escolhas melhores do que um corpo em guerra. E se isso já está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu quero ter mais equilíbrio. Agora, vamos ao segundo mito. Você precisa de academia para emagrecer? Esse é um mito que destrói a saúde de muita gente, porque muitas pessoas acreditam que para emagrecer precisamos nos matar na academia. Então, fazem horas de cardio, musculação intensa, treinos exaustivos, parece até um tipo de punição. Algumas pessoas agem como se o corpo fosse uma máquina, sem limite. Mas deixa eu te dizer uma coisa, imagine o celular sendo usado o dia inteiro sem carregar. Você abre vários aplicativos ao mesmo tempo, você faz várias pesquisas na internet e ainda passa horas naquele joguinho viciante, não é verdade? O celular superaquece. No começo, ele até funciona bem, mas depois ele começa a travar, a descarregar rápido e a perder o desempenho. E o nosso corpo faz igual. Quando você treina cansado, não recupera o corpo adequadamente antes do próximo treino, dorme mal, vive inflamado, o organismo entende que estamos sob ameaça. E aí? Aumenta o cortisol e fica mais estressado. Aumenta a retenção de líquidos, aumenta a fome, tem mais fadiga. É como acelerar um carro com freio de mão puxado. Faz barulho, gasta mais energia e o sistema inteiro sofre. Agora presta atenção nisso. Um estudo publicado em 2017 pela Revista Internacional de Obesidade revela que, apesar do treinamento físico melhorar o condicionamento aeróbico e a sensibilidade à insulina e a oxidação de gordura, tanto para pessoas magras como para pessoas obesas, os valores pós-treinamentos observados nos adultos com sobrepeso permaneceram inferiores aos valores pré-treinamento observados nos indivíduos magros. O estudo foi feito com 10 homens magros e 9 homens obesos, que treinaram cardio em bicicleta ergonômica a 50% da velocidade de pico, 1 hora por dia, 4 vezes por semana, durante 2 meses. O que se constatou foi que, apesar do metabolismo das pessoas obesas ter melhorado, ou seja, passou a funcionar de maneira mais eficiente, saudável e favorável do que antes, não significa dizer que essas pessoas emagreceram. No máximo, preveniu que essas pessoas ganhassem mais peso. Conclusão: somente o treinamento físico, mesmo que intenso, sem que haja mudanças gradativas em outros hábitos na alimentação, no estilo de vida, não quer dizer que a pessoa vai se tornar magra. Talvez um pouco mais ativa, mas não magra de verdade. Quer outro exemplo? Eu treinei em uma academia durante 2 anos consecutivos antes de mudar os meus hábitos alimentares, como no exemplo anterior. E nesse período, eu perdi apenas 10 quilos. Foi frustrante, pois eu achava que iria emagrecer o que precisava só por ter começado a fazer uma atividade física. De fato, eu ganhei mais condicionamento físico, me sentia melhor, meu metabolismo melhorou, mas eu continuei obeso. Reduzi de 97 quilos para 87,5 kg. E nesse período eu ainda descobri que também estava hipertenso, muito estressado e ainda tinha apneia do sono, ou seja, podia ter um infarto fulminante a qualquer momento. Foi a partir daí que eu constatei que somente a academia não seria o suficiente para emagrecer de verdade. Há uma forma muito mais inteligente de se treinar. Porém, o treino inteligente ele não serve apenas
para gastar calorias, ele serve para transformar o metabolismo. O músculo funciona como uma usina energética. Quanto mais eficiente é essa usina, melhor o corpo usa a energia, além de controlar melhor a glicose, melhorar os hormônios e acumular menos gordura. Por isso, uma musculação bem feita, com movimento diário, uma caminhada na medida certa e uma recuperação adequada, costumam funcionar muito melhor no longo prazo do que com aquela destruição constante nos treinos e sem controle e sem objetivo nenhum. Depois que eu decidi mudar o meu estilo de vida, meus treinos passaram a ter um propósito mais definido. Ou seja, ao invés de focar somente na queima de calorias, eu comecei a combinar a musculação com exercícios aeróbicos e práticas de relaxamento. E isso me ajudou bastante a reequilibrar os meus hormônios, me deixou menos estressado, além de melhorar a minha saúde cardiovascular. Detalhe, antes eu não gostava de academia, eu ia meio que forçado, sabe? Porque eu tinha que ir mesmo, não tem jeito. Mas com o tempo meu corpo foi se acostumando, foi se adaptando, e eu até sentia falta quando eu não ia. Antes eu não aguentava nem caminhar por 10 minutos. Hoje eu consigo até correr 12 km sem parar. E esse resultado todo foi em pouco mais de 1 ano e meio. E sem exageros na academia, fazendo apenas o básico, de acordo com o programa que o educador físico ia me passando a cada evolução. Porque o ideal é que o corpo melhore depois do treino e não seja destruído por ele. Ou seja, o melhor treino não é o que esgota você, é o que melhora o seu funcionamento. Então, se você conhece alguém que vive treinando e continua cansado, mande esse vídeo para ele, para que ele conheça um pouco da minha história e de tudo que eu já falei até aqui. E antes de encerrar o segundo mito, segue mais uma reflexão, a ideia de que mais sofrimento gera mais resultado. Existe uma mentalidade muito comum hoje, a ideia de que quanto maior o sofrimento, maior o mérito. Então, muitas pessoas treinam cansadas, ignoram a recuperação, ultrapassam limites constantemente. Vivem tentando compensar excessos através do desgaste. Mas o corpo não evolui apenas porque foi forçado. Ele evolui quando ele consegue se adaptar. O treino saudável produz construção. Excesso constante produz sobrevivência. Talvez por isso a história de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, seja tão atual conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Enquanto Marta estava agitada, sobrecarregada e tomada pela ansiedade, Maria estava lá, presente, conectada ao essencial naquele momento, escutando os ensinamentos de Jesus. A história de Marta se conecta também com a de muitas pessoas no processo de emagrecimento. Fazem muito, mas sentem pouco. Correm muito, mas escutam pouco. O próprio corpo, principalmente. E aos poucos, o organismo começa a responder com fadiga, retenção, desânimo, inflamação, exaustão mental. O Salmo 127, versículo 2, também faz uma reflexão extremamente interessante sobre isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Que imagem forte! Comer o pão de dores. Muita gente está vivendo exatamente assim, alimentando o corpo através do desgaste, do excesso, da culpa, da cobrança. Mas talvez a saúde não seja construída apenas através da intensidade. Talvez ela seja construída através de ritmo, recuperação e sabedoria. Existe uma diferença entre movimento saudável e autoagressão disfarçada de disciplina. E talvez a maturidade corporal seja aprender que descansar também faz parte da construção, porque um metabolismo equilibrado normalmente responde melhor à constância do que aos extremos. Agora vamos ao mito 3. Preste atenção que esse é o mais importante e o mais perigoso de todos. Dormir não tem nada a ver com emagrecimento. E esse talvez seja o sabotador mais invisível de todos. Por quê? Muita gente acha que dormir é simplesmente desligar o corpo, mas não é. Dormir é justamente a manutenção do nosso corpo, do nosso metabolismo. Imagina que o nosso corpo é um grande shopping center. Durante o dia, milhares de pessoas circulam nele,
muita energia é consumida, vários equipamentos se desgastam, muito lixo se acumula e o sistema inteiro trabalha. Mas é à noite que entra a equipe de manutenção para consertar tudo que não pôde ser consertado durante o dia. E é quando é feita a limpeza mais minuciosa, aquela mais pesada, sabe? Quando as lojas ou setores, já são reorganizados, é quando é feito o reparo daquilo que se danificou ou se desregulou durante o dia, é quando ocorre a atualização dos layouts das vitrines, máquinas, equipamentos diversos, é quando o segurança monitora tudo, o que está acontecendo até para manter tudo em ordem. Agora, imagina abrir esse shopping no dia seguinte, sem manutenção nenhuma durante a madrugada. Vai ter bagunça, lixo espalhado, equipamentos entrando em pane, desorganização nas lojas e nos setores, falhas nos sistemas, caos total. O nosso corpo funciona exatamente assim. Quando dormimos mal, aumenta a fome, aumenta a vontade de açúcar, o estresse, o cortisol, a compulsão por alimentos calóricos, porque o cérebro, cansado, procura a recompensa rápida. E é por isso que depois de uma noite ruim, a gente sente mais vontade de comer doce, fast food, comidas calóricas. E o mais impressionante é que existem estudos mostrando que dormir pouco, de fato, altera os hormônios ligados à fome e à saciedade. Um artigo publicado pela Science Direct em 2021 revela que, abre aspas, dormir pouco pode ser considerado um fator que contribui para o desequilíbrio energético, ganho de peso e distúrbios metabólicos. E sugere-se que, para lidar com os transtornos alimentares, pode ser necessário prestar mais atenção à duração do sono. Fecha aspas. Em linhas gerais, tanto esse quanto outros estudos que já citamos em outros vídeos somente reforçam que a restrição de sono leva ao aumento significativo na ingestão de energia, de gordura, no peso corporal, no apetite, na fome e na frequência das refeições e no tamanho das refeições na comida. E aqui vai mais um exemplo. Quando eu descobri que eu tinha apneia do sono, foi porque eu roncava muito e isso incomodava bastante minha esposa. Ela então marcou um otorrino para mim e eu tive que fazer 2 polissonografias. Uma dormindo sem nenhum aparelho e outra com um aparelho chamado CPAP. É aquele aparelho que a gente usa com uma máscara no rosto na hora de dormir, sabe? Apesar de ter versões até mais confortáveis desse aparelho, não deixa de ser um incômodo no rosto. No primeiro exame, eu tive mais de 30 paradas respiratórias durante a noite. E isso interfere diretamente na qualidade do sono, porque cada parada provoca um micro despertar. E eu acordava mal, cansado, estressado, com dores de cabeça, não tinha disposição durante o dia e praticamente fazia as minhas tarefas com mais dificuldade. Quando fiz o segundo exame com o aparelho, as paradas respiratórias diminuíram significativamente e os microdespertares também. Foi então que o meu otorrino, ao analisar os 2 exames, disse que eu precisaria usar o CPAP por tempo indeterminado, quiçá durante toda a minha vida. Eu definitivamente não queria isso e foi por isso que eu comecei a estudar mais sobre o sono e como melhorar a qualidade do meu sono, na esperança de que um dia, quem sabe, eu pudesse parar de usar esse aparelho. Comecei então a introduzir novos e pequenos hábitos antes de dormir, tanto alimentares como de alguns ajustes de ambiente, que foram fundamentais para que eu pudesse conseguir melhorar a qualidade do meu sono e torná-lo mais reparador para o meu corpo. O CPAP ainda fica ao lado da minha cama e já fiz alguns testes de passar algumas noites sem usá-lo. Graças a Deus, minha esposa não tem mais reclamado tanto do meu ronco, mesmo quando não uso o aparelho. Certamente, esse é um resultado conjunto do realinhamento dos 3 sabotadores listados nesse vídeo. Uma dieta ajustada e sem sofrimento, um treino mais inteligente e com objetivo definido, e um sono mais reparador e regulador. Agora olhe o outro lado. Dormir bem é como atualizar o sistema operacional do nosso corpo. Enquanto a gente dorme, os hormônios se reorganizam, o metabolismo é recalibrado, os músculos se recuperam. O cérebro reorganiza os hormônios da fome e da saciedade. Ou seja, quem dorme melhor, controla melhor a sua fome, tem mais energia, se recupera melhor, emagrece com menos sofrimento. Então guarda essa frase. O corpo cansado procura sobrevivência. O corpo descansado consegue liberar gordura.
Agora, deixa eu te mostrar uma grande verdade sobre emagrecimento. O maior erro das pessoas é tentar emagrecer brigando contra o próprio corpo. Mas o corpo humano não funciona na base do castigo. Ele funciona na base da adaptação. Quando você faz dieta extrema, treina em excesso e dorme mal, o corpo entra em modo de sobrevivência. Agora, quando a alimentação melhora, o treino fica mais inteligente e o sono é adequado, o metabolismo começa a colaborar. E aí, emagrecer deixa de ser uma guerra e começa a virar uma consequência natural. E finalmente encerramos o mito 3 com mais uma reflexão. A ideia de que o sono é secundário. Poucas coisas foram tão banalizadas quanto o descanso. As pessoas se orgulham de dormir pouco, como se a exaustão fosse sinal de produtividade. Mas o corpo humano possui limites biológicos que não podem ser ignorados sem consequências. Durante o sono, o cérebro reorganiza as emoções, os hormônios se regulam, o metabolismo recupera o equilíbrio, o sistema nervoso reduz o estado de alerta. Dormir mal não produz apenas cansaço, produz desorganização fisiológica. E talvez a parábola das virgens represente isso de maneira tão simbólica. Algumas preservavam o azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas. Outras não perceberam a importância da reserva, até sentirem falta dela. O corpo também precisa de reservas, energia, recuperação, clareza mental, equilíbrio hormonal. Quando essas reservas acabam, o organismo entra em modo de sobrevivência. E o corpo em sobrevivência normalmente busca mais recompensa rápida, mais impulsividade, menos equilíbrio emocional. O Salmo 4, versículo 8, traz uma das mensagens mais bonitas sobre o descanso. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Existe algo profundamente restaurador nisso, porque o sono não é apenas ausência de atividade, é restauração. Talvez muitas pessoas estejam tentando transformar o corpo sem permitir que o próprio corpo se recupere. E o mais curioso é que um organismo descansado naturalmente faz escolhas melhores, controla melhor a fome, recupera melhor a energia e se responde melhor aos hábitos saudáveis. Talvez descansar não seja perder tempo, seja preparar o corpo para sustentar a transformação que ele deseja viver. E como reflexão final, eu encerro este vídeo dizendo que talvez a maior mudança no emagrecimento não seja apenas no corpo. Talvez aconteça primeiro na relação que a pessoa constrói consigo mesmo, porque durante muito tempo ensinaram restrição extrema, culpa, excesso, desgaste, pressa. Mas tanto a ciência como muitos princípios bíblicos apontam para algo diferente: equilíbrio, constância, restauração, sabedoria, renovação. O Salmo 51, versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Talvez hábitos saudáveis, sustentáveis, nasçam exatamente disso, de um espírito mais estável, de uma mente menos em guerra e de um corpo menos sobrecarregado. Porque a transformação duradoura dificilmente nasce do ódio contra o próprio corpo. Ela costuma nascer quando a pessoa aprende a cuidar dele de uma forma nova. Tem muita gente que passa anos fazendo dieta de forma errada, treinando sem resultados e tentando dormir melhor, sem conseguir, e ainda continuam cansados, frustrados e presos a um efeito sanfona. E sabe o que é pior? Essas pessoas começam a acreditar que elas são fracas, sem disciplina, sem força de vontade e que por isso não conseguem se tornar magras e ativas. Então, lembre-se disso. Emagrecer não é sofrer mais, é fazer o corpo funcionar melhor. E se esse vídeo fez sentido para você, faz 4 coisas agora. Curte esse vídeo, comenta aqui qual desses 3 mitos você costumava acreditar. Compartilha com alguém que precisa dessas informações. Se inscreve no canal com as notificações ativadas, porque os próximos conteúdos vão mudar completamente a forma como você entende a saúde, o metabolismo e o emagrecimento. Além de te mostrar como se tornar uma pessoa magra e ativa sem precisar de força de vontade. Ok? Então, até o próximo vídeo.